Olá, eu sou Thalita Dério e vou apresentar sobre máquinas térmicas na disciplina de Termodinâmica Clássica. O tema que foi sorteado para eu apresentar foi ciclo diesel, o ciclo ideal dos motores de ignição por compressão. Esses motores de ignição, eles são os motores a diesel, né? O motor de ignição, ele foi proposto inicialmente por Rudolf Diesel em 1890 e ele é muito semelhante ao motor de ignição por centelha, que é o motor a gasolina, sendo diferenciado principalmente no método de início da combustão. Então, aqui nós temos uma imagem com um exemplo do motor a gasolina e do motor a diesel. Nos motores a gasolina, essa mistura de ar e combustível que fica aqui, dentro do pistão, é comprimida a uma temperatura abaixo da temperatura de autoignição do combustível. E o processo de combustão, ele é iniciado pela centelha de uma vela de ignição. No caso aqui, a vela de ignição é o que inicia esse processo de combustão. Já nos motores a diesel, o ar ele é comprimido na mesma direção aqui do motor a gasolina. Esse ar é comprimido até uma temperatura acima da temperatura de autoignição do combustível, né? Diferente do motor a gasolina, que é uma temperatura abaixo da temperatura de autoignição. No motor a diesel, essa temperatura ela vai ser acima da temperatura de autoignição do combustível. E a combustão é iniciada pelo contato à medida que o combustível é injetado nesse ar quente. Aqui nós temos o injetor de combustível, né? Assim, né, a vela de ignição ela é substituída por um injetor de combustível nos motores a diesel. Então, essa é a diferença que nós temos do motor a gasolina para o motor a diesel. Aqui a gente tem a vela de ignição e aqui a gente tem um injetor de combustível no motor a diesel. Então, como nós podemos perceber, com as imagens que foram apresentadas no slide anterior, nos motores a gasolina, uma mistura de ar e combustível é comprimida durante o tempo de compressão. E as taxas de compressão elas são limitadas pelo início da batida do motor. Já nos motores a diesel, apenas o ar é comprimido durante esse tempo de compressão. Isso elimina a possibilidade de autoignição. Devido à diferença que existe entre esses motores, né, dos motores a diesel para os motores a gasolina, os motores a diesel eles podem ser desenvolvidos para operar a uma taxa de compressão muito mais alta e gira em torno de entre 12 e 24. Então, nós não precisamos lidar com esse problema da autoignição. Então, isso traz um benefício no motor a diesel em relação ao motor a gasolina, né? Muitos dos requisitos mais rígidos impostos à gasolina agora podem ser eliminados e combustíveis menos refinados e mais baratos podem ser utilizados nos motores a diesel. E pela nossa atual situação, com o preço da gasolina que está exorbitante, é uma outra vantagem do motor a diesel em relação ao motor a gasolina. É essa economia no combustível. E o processo de injeção de combustível dos motores a diesel começa quando o pistão se aproxima do PMS. O que é esse PMS? É o ponto morto superior, né, do motor e continua durante a primeira parte do tempo de expansão.
Assim, esse processo de combustão nos motores ocorre em um intervalo mais longo. E devido a essa duração maior, o processo de combustão do ciclo diesel é ideal. É aproximado com um processo de fornecimento de calor a pressão constante. Então, na verdade, esse é o único processo no qual os ciclos Otto e diesel diferem. O ciclo Otto ele foi dado no ponto anterior, e é um outro colega que está apresentando esse exemplo de máquina térmica. E esse processo que ocorre é o que difere o motor Otto do motor diesel, o ciclo Otto e diesel, né? E os três processos restantes, eles são iguais para ambos os ciclos ideais. Ou seja, né, vamos aqui falar sobre essas imagens, né? Nós vamos ter aqui, esse primeiro diagrama é o diagrama PV, né? Pressão e volume. E nós temos aqui, no processo que vai de 1 a 2, nós temos um processo de compressão isentrópica. No processo que vai do 2 até o 3, a gente tem um processo de adição de calor à pressão constante. Do 3 até o 4, nós temos uma expansão isentrópica, né? Diferente do que a gente viu aqui, que é uma compressão. Do 3 até o 4, a gente vai ter uma expansão isentrópica. E do 4 até o 1, nós temos uma rejeição de calor a volume constante. É um processo de rejeição de calor. E a semelhança entre os dois ciclos também fica muito aparente nesse diagrama aqui, ó, onde a gente tem essa semelhança. Então, observando, né, que o ciclo diesel ele é executado em um sistema pistão-cilindro, que forma um sistema fechado, a quantidade de calor transferida para o fluido de trabalho a pressão constante e por ele rejeitada a volume constante, ela pode ser expressa nessa equação aqui, né, onde a gente vai ter que o calor que entra menos o trabalho de F que sai vai ser igual à energia interna de 3 menos a energia interna de 2, que vai ser igual ao calor que entra igual P2, que multiplica V3 menos V2, mais U3 menos U2, que é igual a H3 menos H2, igual CP, que multiplica T3 menos T2. E outra também que representa isso, né? Outra equação, é essa daqui, que nós temos que menos o calor que sai, né? Esse calor negativo vai ser igual à energia interna de U1 menos U4, que será o calor que sai, igual U4 menos U1, igual CV, que multiplica T4 menos T1. Sendo assim, nós vamos encontrar a eficiência térmica do ciclo diesel ideal. E sobre as hipóteses do padrão de ar frio, nós temos que NT diesel, que é a eficiência térmica do ciclo diesel, ela vai ser igual ao trabalho líquido sobre o calor que entra, é igual a 1 menos que sai sobre que entra, igual a 1 menos T4 menos T1 sobre K, que multiplica T3 menos T2, que vai ser igual a 1 menos T1, que multiplica T4 sobre T1 menos 1. Tudo isso sobre K, T2, que multiplica
T3 sobre T2 menos 1. Dando continuidade ao ciclo diesel, à explicação do ciclo diesel, nós vamos definir uma nova grandeza para a razão de corte, que é dada por RC, e como razão entre os volumes do cilindro após e antes esse processo de combustão. Então, nós temos que a razão de corte vai ser o volume 3 sobre o volume 2, que é igual ao volume 3 sobre o volume 2. Né? Que aqui nós temos que é um volume final sobre o inicial. Então, utilizando essa definição e as relações isentrópicas do gás ideal para os processos 1 e 2 e 3, 4, vemos que a expressão da eficiência térmica se reduz a eficiência térmica do ciclo diesel vai ser igual a 1 menos 1 sobre R elevado a K menos 1, que nós vamos ter aqui entre colchetes a razão de corte elevado a K menos 1, tudo isso sobre a K, que multiplica a razão de corte menos 1, onde R é a razão de compressão definida na primeira equação apresentada no slide anterior. E examinando essa equação acima, essa daqui, com cuidado, nós podemos observar que dentro das hipóteses do padrão a ar frio, a eficiência de um ciclo diesel difere da eficiência de um ciclo Otto pelo termo que está entre colchetes. Esse termo ele sempre vai ser maior que 1. Sendo assim, nós vamos ter que a eficiência térmica do ciclo Otto é maior que a eficiência térmica do ciclo diesel, quando ambos os ciclos operam na mesma razão de compressão. Da mesma maneira que nós apresentamos anteriormente, né? À medida que a razão de corte diminui, a eficiência do ciclo diesel ela aumenta. No caso, então, nesse caso limite em que a razão de corte é igual a 1, né, nós temos aqui, o termo entre os colchetes ele torna-se igual a 1. E as eficiências do ciclo Otto e diesel elas tornam-se idênticas. Nesse processo, a eficiência dos ciclos Otto e diesel eles tornam-se idênticas. Nós podemos lembrar, né, precisamos também lembrar que os motores a diesel eles operam com razões de compressão mais altas e, portanto, são em geral mais eficientes do que os motores de ignição por centelha, né, que são os motores a gasolina. E os motores a diesel eles também queimam combustível mais completamente, né? Uma vez que geralmente operam com um número menor de rotações por minuto e a razão entre a massa de ar e a de combustível é muito mais alta do que os motores de ignição por centelha. Então, as eficiências térmicas de motores a diesel grandes, elas variam de cerca de 35% a 40%. Então, a gente tem uma eficiência térmica dos motores a diesel em relação aos motores de ignição por centelha que varia de cerca de 35% a 40% na sua eficiência. Então, aqui nós temos exemplos de grandes máquinas, né, grandes motores que operam com motores a diesel, porque essa maior eficiência e os menores custos do combustível, né, nos motores a diesel torna mais atraente para aplicações que exigem quantidades relativamente grandes de potência. Né? Nós temos aqui grandes locomotivas que utilizam motores a diesel, temos também unidades de emergência para geração de potência, não tenho imagem aqui, mas também temos como exemplo grandes caminhões, temos enormes embarcações, aqui a gente tem um navio cargueiro que utiliza motor a diesel,
E um exemplo do tamanho que esses motores podem atingir é um motor a diesel de 12 cilindros que a Fiat construiu em 1964, que apresentou uma produção de potência de 18,8 mil watts a 122 RPM, né, com o diâmetro dos cilindros de 90 centímetros e o custo dos pistões de 91 centímetros. Então, são grandes máquinas que operam com motores a diesel e esses motores eles são utilizados por uma questão de economia de combustível. Esse caminhão aqui da Scania, que eu até selecionei a imagem, o motor dele ele já possui uma mudança, né? Ele foi já modernizado e ele já, em relação aos motores anteriores, ele já está com uma taxa de economia 12% maior do que o que era apresentado anteriormente. Do mesmo jeito, os navios cargueiros eles estão utilizando motor a diesel e estão fazendo uma junção com motores elétricos também, que é para fazer já essa economia de combustível, porque são máquinas que operam constantemente, que utilizam grandes quantidades de combustível e precisam de meios para que haja uma economia no seu transporte. O ciclo diesel, né? Vamos agora falar um pouco sobre o ciclo dual. Nesses motores mais modernos de ignição por compressão de alta velocidade, o combustível é injetado na câmara de combustão muito mais cedo se comparado com os motores diesel. O combustível ele começa a inflamar no final do curso da compressão e, consequentemente, parte dessa combustão ocorre quase a volume constante. A injeção que é aplicada, né? A injeção de combustível, ela continua até que esse pistão atinja um ponto morto superior, que é o PMS, né? E a combustão do combustível se mantém a uma alta pressão bem no pulso da expansão. Assim, né, nós vamos ter que o processo de combustão que ele acontece, ele vai ser melhor modelado como uma combinação de dois processos. Um sendo a volume constante e o outro a uma pressão constante. E esse ciclo, né, baseado nesses dois processos, é chamado de ciclo dual. E aqui nessa imagem a gente tem aqui um diagrama PV representando esse ciclo dual, onde as quantidades relativas de calor transferido durante esse processo, elas podem ser ajustadas para a aproximação do ciclo real. A gente observa, né, que nos ciclos Otto e no ciclo diesel, nós podemos obter isso como um caso especial do ciclo dual, porque o ciclo dual ele é um modelo mais realista para uma representação moderna dos motores de ignição por compressão a alta velocidade. Porque, como nós podemos observar, a gente trabalhou sempre com o ciclo diesel como ele sendo um ciclo ideal, como sendo tudo dentro de taxas ideais. E quando a gente traz para a realidade, as coisas mudam bastante. Então, o ciclo dual, ele é um modelo mais realista, né? Para uma representação moderna dos motores de ignição. Ele é mais real do que ideal, diferente do ciclo diesel, que foi o que nós estudamos aqui nesse capítulo. Então, vimos sobre o ciclo diesel e agora nós vamos começar a resolver um exemplo. Nós vamos resolver apenas um exemplo sobre o ciclo diesel ideal. Então, um ciclo diesel ideal com o ar como fluido de trabalho tem uma razão de compressão de 18 e uma razão de corte de 2. No início do processo de compressão, o fluido de trabalho está a 14,8 psia, 80 graus Fahrenheit e 117 polegadas ao cubo.
Utilizando as hipóteses do padrão de ar frio, determine a temperatura e a pressão do ar no final de cada processo, b. o trabalho líquido produzido e a eficiência térmica, e c. a pressão média eficaz. Então, nós temos aqui um exemplo 1, onde nós temos A, B e C, e vamos iniciar agora a resolução da nossa questão. Vamos iniciar a nossa resolução, e para isso a gente vai separar as hipóteses, as propriedades e uma análise, né? Qual é a solução desse problema? Nós temos que um ciclo diesel ideal é considerado, a temperatura e a pressão ao final de cada processo, o trabalho líquido produzido, a eficiência térmica e a pressão média eficaz devem ser determinadas. É o que a gente precisa encontrar. Nós temos que as hipóteses. 1. As hipóteses do padrão a ar frio são aplicáveis nesse caso, e assim, os calores específicos do ar na temperatura ambiente podem ser considerados constantes. E 2. As variações das energias cinética e potencial são desprezíveis. Partindo para as propriedades. Nós temos que a constante do gás é R igual a 0,3704 psia vezes P ao cubo sobre LBM, que multiplica R, e suas outras propriedades na temperatura ambiente são Cp igual a 0,240 BTU sobre LBM, que multiplica R, e Cv igual a 0,171 BTU sobre LBM, que multiplica R, e K igual a 1,4. A análise é que o diagrama PV do ciclo do ciclo diesel ideal é mostrado na figura. Vamos apresentar essa figura no próximo slide. E vamos observar que o ar contido no cilindro forma um sistema fechado. Partindo para o processo 1,2 de compressão isentrópica de um gás ideal, nós vamos considerar calores específicos constantes. Nós vamos ter que T2 é igual a T1, que multiplica V1 sobre V2 elevado a K menos 1, que vai ser igual a 540R vezes 18 elevado a 1,4 menos 1. Nós temos que o T2 vai ser 1,716R, né? 1,716R. Aqui nós temos a temperatura no processo de 1 a 2. A pressão ela vai ser igual a P1, que multiplica V1 sobre V2, elevado a K, que é igual a 14,7 psia, que multiplica 18 elevado a 1,4, que é igual a 841 psia. Nós encontramos no processo de 1 a 2 a temperatura e a pressão. Então, nós vamos para o processo 2 e 3, onde nós temos a adição de calor à pressão constante para um gás ideal. Temos que a pressão em 3 ela vai ser igual a em 2. Então, como nós encontramos no processo anterior, é 841 psia. P2 vezes V2 sobre T2 é igual a P3 vezes V3 sobre T3, que vai ser T3 igual a T2, que multiplica V3 sobre V2, que vai ser igual a 1,716R multiplica 2, que é igual a 3.432R. No processo 3,4, que é o último processo que nós temos que encontrar aqui, nós temos uma expansão isentrópica de um gás ideal. Vamos considerar também calores específicos constantes. Teremos que T4 vai ser igual a T3, que multiplica V3 sobre V4 elevado a K menos 1, sendo igual a 3,432R vezes 13 polegada ao cubo sobre 117 polegada ao cubo, tudo isso elevado a 1,4 menos 1. Encontrando aqui a temperatura no processo de 3 a 4, nós temos que é 1,425 R. E a pressão ela vai ser igual a P3, que multiplica V3 sobre V4,
elevado a K, que é igual a 841 psia, que multiplica 13 polegadas ao cubo sobre 117 polegadas ao cubo, elevado a 1,4, nós encontramos que é 38,8 psia. Então, nós encontramos aqui a pressão e a temperatura do ar no final de cada processo. Temos aqui a temperatura e pressão. Temos aqui também pressão e temperatura. E aqui, mais uma vez, temperatura e pressão. Encontramos nos três processos a temperatura e a pressão do ar no final de cada processo. Vamos então, na questão B, nós vamos precisar encontrar o trabalho líquido produzido e a eficiência térmica. Então, para isso, nós vamos primeiro encontrar a massa do ar, onde nós temos que M é igual a P1 vezes V1 sobre RT1, que vai ser igual a 14,7 psia vezes 117 polegadas ao cubo sobre 0,3704 psia vezes P ao cubo sobre LBM vezes R, que multiplica 540R. Isso vai ser vezes 1 P ao cubo sobre 1,728 polegadas ao cubo, encontrando aqui a massa do ar, que vai ser igual a 0,00498 LBM. O processo 2,3, ele é um processo de adição de calor a pressão constante, para o qual os termos trabalho de fronteira e ΔU podem ser combinados em ΔH. Sendo assim, nós temos que o calor que entra é igual a M vezes H3 menos H2, que é igual a MCP T3 menos T2. Encontrando 0,00498 LBM vezes 0,240 BTU sobre LBM vezes R vezes 3,432 menos 1,716 R, encontrando aqui 2,051 BTU. Continuando ainda na resolução da questão B, nós vamos ter que o processo 4.1 é um processo de rejeição de calor a volume constante. Não existe interação de trabalho aqui nesse processo. E a quantidade de calor rejeitado, ela vai ser igual. O calor que sai vai ser igual a M vezes U4 menos U1, que é igual a MCV T4 menos T1. Então, nós temos que a massa é igual a 0, né? Esse calor que sai vai ser igual a 0,00498 LBM vezes 0,171 BTU sobre LBM vezes R, vezes 1,425 menos 540 vezes R, que vai ser igual a 0,754 BTU. Sendo assim, nós vamos ter que o trabalho líquido vai ser igual ao calor que entra menos o calor que sai, que vai ser igual a 2,051, que foi o que a gente encontrou lá no processo 2,3, menos esse 0,754 que a gente encontrou aqui no processo 4.1, que vai ser igual a 1,297 BTU. Então, a eficiência térmica ela vai ser dada por eficiência térmica é igual ao trabalho líquido sobre o calor que entra, que é igual a 1,297 BTU, sobre 2,051 BTU, que é igual a 0,632 ou 62,2%. Né? A eficiência térmica ela vai ser de 63,2%. Então, a eficiência térmica desse ciclo diesel sob as hipóteses do padrão ar frio também pode ser determinada através da equação que nós demos anteriormente. A equação que foi dada por eficiência térmica, né, do ciclo diesel é igual a 1 menos 1 sobre
R elevado a K1 vezes aquela conta que estava entre os colchetes, que era a razão de corte elevado a K menos 1 sobre K vezes razão de corte menos 1, que foi dito durante a explicação ainda do círculo diesel. E para finalizar, nós temos a questão C, que na questão C nós queremos saber a pressão média eficaz. Então, a pressão média, eficaz, ela é determinada da sua definição. A definição, ela é dada aqui, ó, nessa parte aqui da questão, onde nós temos que PME, que é a pressão média eficaz, ela vai ser igual ao trabalho líquido sobre o volume máximo menos o volume mínimo, igual ao trabalho líquido sobre V1 menos V2. Como nós encontramos os resultados nas questões anteriores, nós vamos ter que vai ser 1,29 BTU sobre 117 menos 6,5 polegadas ao cubo vezes 778,17 lbf vezes P sobre 1 BTU vezes 12 polegadas sobre 1 P. Então, nós encontramos aqui que a pressão média eficaz vai ser de 110 psia. As referências que eu utilizei para montar meus slides, montar minha apresentação, foi do Cengel, um livro de termodinâmica que foi disponibilizado pelo professor no Google Sala de Aula. E a única coisa de diferente, a única referência diferente que eu trouxe para o meu trabalho foi o uso das imagens que eu usei. Aquela locomotiva, o navio cargueiro e aquele caminhão. E tá aí as referências de todos três. E obrigada.